Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Matheus e hoje eu quero compartilhar com vocês um sentimento meu. Nossa, eu estava lendo aqui a Bíblia em 1 Reis, no capítulo 13, e eu fiquei, nossa, eu perdi a linha com um certo homem, um certo profeta aí, um certo profeta velho, diz a Bíblia. E esse certo profeta me tirou a paz, não pode dizer tirar a paz, mas eu fiquei muito bravo com esse cara. E eu até chorei, até me emocionei com o desenrolar dessa história. E eu quero mostrar pra vocês, eu acho que você vai ficar, também vai sentir certas emoções com essa história e com o vídeo de hoje. Bom, vocês viram, tem até vinheta, nós estamos tentando trazer de um jeito diferente aqui os vídeos. E hoje a história está lá em 1 Reis, no capítulo 13, que conta a história de um certo homem. Eu vou contar para você a história. Certo homem, este homem que não é registrado o nome dele, mas ele é chamado de homem de Deus. Este homem de Deus recebe uma palavra de Deus para ir até uma cidade em que já havia um rei, e este rei era um mau rei, estava fazendo coisas erradas, estava levantando altares que não era para levantar, estava nomeando pessoas para ser sacerdotes que não era para ser sacerdotes, e Deus não estava gostando nem um pouco do reinado deste cara. E então este homem de Deus vai até essa cidade e dá um decreto para o rei, dizendo que o altar seria quebrado e aí um montão de coisas que iria acontecer com esse rei. E além disso, este homem de Deus ele não poderia comer nem beber nessa cidade e teria que retornar para sua casa por um caminho diferente do qual ele tinha ido. Beleza, até aí tudo bem. Este homem de Deus vai, este homem de Deus fala o que tinha que falar. Este homem de Deus então estava retornando para um caminho diferente. Porém, nesse meio tempo em que ele está retornando para um caminho diferente, aparece um certo profeta. E aí a história começa a ficar complicada. Porque um certo profeta que era aí na terra, que era da terra desse tal rei, esse certo profeta recebe o aviso dizendo: ó, veio um homem de Deus, falou isso, 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 isso. Esse cara, ele fala: uau, que incrível, eu vou atrás desse homem de Deus. Ele pega um jumento e vai até, vai para o caminho que o homem de Deus estava indo, voltando para sua casa. Então ele chega até o homem de Deus e fala assim: oh, vamos lá para minha casa, vamos comer, vamos tomar uma bebida, alguma coisa. Daí o homem de Deus fala: não, eu não posso, porque a palavra de Deus foi que eu não posso voltar por um caminho diferente do qual eu vim aqui para essa terra. Eu também não posso comer, também não posso beber nada nessa terra. O que o homem de Deus, o que o profeta, né? O que o profeta fala? Ah, mas eu tive uma visão. Um anjo veio até mim e falou que você pode comer, que você pode beber. Vamos lá para minha casa. Cara, aí eu começo a ficar cabreiro, porque a Bíblia mesmo fala, ó, ele estava mentindo. Esse profeta velho estava mentindo para esse homem de Deus. E o homem de Deus, o que o homem de Deus faz? O homem de Deus ele volta para a terra desse rei. O homem de Deus ele vai lá, ele come e ele bebe na casa desse profeta velho. E aí o profeta velho, aí comendo com ele e tudo mais, recebe uma palavra de Deus, como se Deus enchesse assim a vida dele com uma palavra para ele falar para o homem de Deus. E a palavra que Deus manda para esse profeta velho é: você, homem de Deus, você me desobedeceu, você comeu e você bebeu, e eu disse para você não fazer isso, então você vai morrer. E aí o homem de Deus então ele percebe que fez errado. E o profeta velho, mano, se eu fosse homem de Deus, ia dar um soco nesse profeta velho. Mas daí o profeta velho dá um jumento para ele, para o homem de Deus. O homem de Deus então volta para o caminho, que seria, né, o caminho que era para ele estar voltando para sua casa. E no meio do caminho vem um leão e mata o homem de Deus. Não faz nada com o jumento fica paradinho, o leão fica paradinho do lado do jumento e o homem de Deus morto do lado, com
o corpo dele lá tirado, um leão do lado, que não fugiu, ficou ali parado na cena, e o jumento também paradinho ali na cena. E aí esse outro profeta aí descobre que o homem de Deus morreu, vai até lá, encontra o leão parado, o jumento parado e o homem de Deus morto. Então ele pega esse homem e enterra, né? Traz de volta para essa terra, enterra ali e diz para os seus filhos: ó, quando eu morrer, enterra eu aqui no mesmo túmulo que esse cara. Enfim, eu fiquei muito assim, chateado com essa história, porque esse cara, esse velho, esse profeta velho, ele enganou totalmente o homem de Deus. Mas o homem de Deus, o homem de Deus estava fazendo tudo certinho, cara. Deus falou para ele: ó, faz isso, não volta para o mesmo caminho, faz certinho. Mas o problema, começou a tocar meu alarme aqui. O problema é que o homem de Deus, ele estava muito cego. Então ele não estava ouvindo, ele estava surdo. Ele estava muito bem, o cara muito íntegro, o cara muito com um coração muito bom. Mas não devia ter ouvido uma outra orientação, sendo que Deus não tinha dado uma outra orientação para ele, né? Deus tinha falado já para ele: você não pode comer, você não pode beber. E por que muitas vezes nós recebemos palavras de Deus, nós recebemos orientações de Deus, e aí no meio do percurso certas pessoas que se dizem de Deus vêm para tentar mudar aquilo que Deus já nos disse. Se Deus já te disse para você continuar fazendo o que você está fazendo, Deus já te disse: esse é o caminho. Não ouça as vozes mentirosas que vêm ao seu redor. Talvez profeta de Deus venha até você e fale: você tem que casar com fulaninho, você tem que parar o seu curso, você tem que comprar aquele carro. Mas Deus não te disse isso, Deus não te falou sobre isso. A palavra de Deus é: permaneça, a palavra de Deus é: não compre ou compre, então permaneça nela, sabe? Muitas vezes a gente se frustra com o Evangelho e com Deus porque a gente é enganado por pessoas que se dizem homens de Deus, mas essas pessoas às vezes não estão sendo boca de Deus, coisa nenhuma. As pessoas, elas estão querendo satisfazer os seus próprios interesses. Então a gente precisa tomar muito cuidado, é um assunto muito sério, então nós temos que tomar muito cuidado com isso, sabe? Pode ser pessoas que têm essa certa influência sobre as nossas vidas, né? Líderes, pastores. Então, sobretudo, guarde o seu coração. Eu dou uma dica para nós, né? Para mim também: vamos guardar o nosso coração, vamos ter o nosso relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor e ouvir do Senhor aquilo que a gente precisa fazer. E quando alguém vir falar conosco: faça isso, faça aquilo, a nossa atitude não é desprezar o que as pessoas estão falando, mas é ir para um lugar secreto com Deus e perguntar para Deus: Deus, e aí? Né? O que eu devo fazer? É isso mesmo que a pessoa está falando? O Senhor concorda com isso? É da sua parte isso ou não? E o nosso relacionamento com Deus deve estar tão afiado e tão alinhado que nós vamos entender qual é o coração de Deus, o que realmente eu devo fazer. Eu devo corresponder e fazer o que essa pessoa está falando, ou eu não devo fazer o que essa pessoa está falando. Então, esse vídeo e essa leitura de 1 Reis 13 foi muito forte para mim, e eu senti fortes emoções com esse certo profeta, e a minha vontade era de: seu sem vergonha, porque você fez isso? E muitas vezes a gente cai no mesmo erro desse homem de Deus, e a gente ouve vozes e dá mais importância a vozes que estão ao nosso redor, ao invés da voz de Deus. Então, fica essa mensagem para nós hoje, que possamos ouvir e valorizar a voz de Deus e o relacionamento íntimo e profundo com o Pai, tendo essa intimidade tão clara e tão verdadeira que a gente vai saber o que é o sim e o que é não, e aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tamo junto!